Já imaginou que um único versículo da Bíblia foi usado por séculos para justificar a escravidão de milhões de pessoas? E se eu te dissesse que tudo isso começou com uma frase dita por Noé, aquele mesmo que salvou sua família do dilúvio? O que realmente aconteceu dentro daquela tenda depois que ele plantou uma vinha e se embriagou? O que Cã fez de tão grave? E por quê? Ao invés de Cã, quem foi amaldiçoado foi seu filho, Canaã? Mais do que um simples episódio de desrespeito familiar, a história contada em Gênesis capítulo 9 esconde camadas profundas de significado, profecia, infelizmente, deturpação histórica. Afinal, a África foi mesmo amaldiçoada por Deus? A maldição de Canaã tem alguma relação com os povos africanos? Será que a Bíblia realmente respalda esse tipo de ideia? Ou tudo não passa de uma das maiores distorções teológicas da história da humanidade? Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás de um dos textos mais mal interpretados das Escrituras. Vamos explorar as palavras originais do hebraico, entender o contexto cultural e espiritual da época e confrontar séculos de má teologia com a verdade bíblica. Prepare-se para ver Gênesis 9 como você nunca viu antes. E antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino, porque esse conteúdo vai te desafiar a repensar tudo que você ouviu até hoje sobre maldição, escravidão e justiça divina. Vamos juntos, a verdade precisa ser dita. Pouco tempo depois que as águas do dilúvio recuaram, a nova humanidade começou a se reorganizar. Noé, o patriarca que fora preservado por Deus junto de sua família, plantou uma vinha e colheu dela o vinho. A Bíblia relata de forma direta e concisa. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou no dentro de sua tenda. Gênesis 9, verso 21. Essa cena aparentemente simples é o ponto de partida para uma das passagens mais controversas e mal interpretadas das Escrituras. O que, de fato, aconteceu na tenda de Noé? E por que um simples ato de ver a nudez do pai desencadeou uma maldição que ecoaria por gerações? Vemos que o incidente ocorre em um cenário de recomeço. O mundo havia sido destruído pelo dilúvio, e agora Noé e seus filhos tinham a missão de repovoar a terra. Em um momento de descontração, ou talvez descuido, Noé se embriaga, e aqui a Escritura não o exime de responsabilidade, mas tampouco condena abertamente. A embriaguez em si já é um tema digno de reflexão, pois revela a vulnerabilidade de um homem que, até então, fora descrito como justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Mas o foco da narrativa muda rapidamente para Cã, um de seus filhos, que viu a nudez do pai, ao invés de preservar sua honra, correu para contar aos irmãos. A primeira grande discussão teológica gira em torno do verbo usado nesse trecho, ver. Muitos estudiosos apontam que, no hebraico original, esse verbo pode ter uma conotação que vai além do simples ato de olhar. Em outras partes da Bíblia, expressões como ver a nudez aparecem em contextos que envolvem relações sexuais ou abuso. Em Levítico 18, por exemplo, descobrir a nudez é um eufemismo claro para relações ilícitas. Assim, alguns teólogos mais ousados sugerem que Cã pode ter cometido um ato de abuso, no mínimo, um gesto de profundo desrespeito com conotação sexual. Essa hipótese, embora controversa, encontra apoio em textos como os de Carlos Orsi na interpretação de estudiosos que analisam o texto à luz dos eufemismos hebraicos. No entanto, há quem veja essa leitura como excessiva e sem fundamento linguístico direto, já que o verbo usado em Gênesis 9 não é o mesmo que aparece nas proibições sexuais de Levítico. Mesmo assim, a dúvida permanece e o texto bíblico, propositalmente, não fornece detalhes. Outra linha interpretativa, mais aceita entre estudiosos como Rodrigo Silva, afirma que o pecado de Cã foi o desrespeito aberto e zombador à figura de autoridade de seu pai. Em uma sociedade patriarcal, onde o pai era símbolo de honra, liderança e bênção, desonrá-lo em sua fraqueza não era apenas falta de respeito, era uma afronta direta à estrutura moral e espiritual da família. Cã não apenas viu, mas expôs, e pior, zombou. Ao invés de cobrir seu pai, saiu para contar aos irmãos, como quem riu o deboche da queda de alguém que deveria ser honrado. E esse gesto, naquela cultura, era gravíssimo. Sem e Jafé, por sua vez, agiram de forma contrária. Tomaram uma capa, colocaram sobre os ombros, andando de costas, cobriram seu pai sem olhar para sua nudez. Esse contraste de atitudes é o que prepara o cenário para o que viria a seguir. Bênção sobre uns,
maldição sobre outros. Vale lembrar que estamos falando de uma cultura em que a privacidade, a honra e o respeito aos mais velhos eram valores centrais. Cã, ao quebrar esse princípio, não apenas desonrou o pai, mas desprezou a própria bênção que poderia vir por meio dele. A consequência foi imediata. Noé, ao despertar de sua embriaguez, profere uma das falas mais enigmáticas da Bíblia. Mas antes de entrarmos nessa maldição, que se volta não contra Cã, mas contra seu filho Canaã, precisamos entender como a tradição hebraica e as primeiras civilizações interpretaram esse momento, e como ele foi, mais tarde, distorcido ao longo da história. A narrativa continua de forma abrupta e enigmática. Após acordar de sua embriaguez, Noé toma conhecimento do que seu filho Cã havia feito. Mas o que se segue desafia a lógica imediata do leitor moderno. Ao invés de repreender diretamente o filho que o desonrou, Noé amaldiçoa seu neto. Em Gênesis 9, versículo 25, está escrito: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E nos versículos seguintes, ele abençoa Sem Jafé e reforça: Canaã lhe seja servo. Por que razão uma maldição tão severa é proferida contra Canaã, e não contra Cã, que foi o protagonista da falta? Esse versículo se torna o centro de um debate milenar. Muitos leitores se perguntam: seria justo amaldiçoar um inocente pelas atitudes do pai? Seria Canaã um substituto simbólico do erro de Cã? A resposta começa a se revelar quando compreendemos a mentalidade profética e coletiva da cultura hebraica. Na Bíblia, não é incomum que bênçãos e maldições ultrapassem a barreira da geração presente e se projetem sobre a posteridade. A figura do pai, especialmente em contextos patriarcais, carrega não apenas a responsabilidade de sua casa, mas também o poder de selar destinos futuros com palavras de bênção ou julgamento. Noé, embora não fosse perfeito, era um patriarca com autoridade espiritual. Sua fala, ainda que não seja explicitamente chamada de profecia no texto, carrega um peso que vai além da emoção de um pai ferido. Ele enxerga em Canaã a continuidade de uma atitude de desonra, um reflexo do caráter de Cã. É como se ele antevisse que Canaã e sua descendência se tornariam um povo marcado pela corrupção, pela idolatria e por práticas abomináveis que, no futuro, levariam os israelitas a travar guerras e a receber ordens severas de Deus para sua destruição completa, como descrito em Deuteronômio 20, versículos 16 a 18. É aí que entra a dimensão profética dessa maldição. Ela não é apenas um desabafo ou uma vingança pessoal de Noé. É um retrato antecipado da condição moral e espiritual que se manifestaria na descendência de Canaã. Noé não está simplesmente reagindo a um incidente familiar. Ele está declarando uma verdade espiritual que se manifestaria com o tempo. Canaã se tornaria pai de povos como os cananeus, os amorreus, os jebuseus, nações que suporiam a aliança de Deus com Israel e viveriam em práticas detestáveis aos olhos do Senhor. Essa perspectiva ajuda a entender que a maldição não é arbitrária, nem injusta, mas reveladora. Noé não estava amaldiçoando um bebê inocente, mas identificando no neto o mesmo padrão de desvio que viu no filho. Como afirma a Escritura em Êxodo 20, verso 5, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Isso não significa punição cega ou coletiva, mas o reconhecimento de que certos padrões de pecado, quando não confrontados, se perpetuam dentro das famílias e das culturas. Contudo, ao longo da história, essa maldição foi distorcida e pervertida. A partir da Idade Média, e com mais força nos séculos 17 e 18, teólogos europeus passaram a associar a figura de Cã, consequentemente de Canaã, aos povos africanos. Surgiu então a nefasta doutrina da maldição de Cã, que afirmava que os africanos eram descendentes de Cã e que, por isso, estariam sob a maldição da escravidão. Essa interpretação, absolutamente equivocada e sem respaldo bíblico, foi usada como justificativa teológica para a escravidão negra, especialmente por protestantes anglófonos no sul dos Estados Unidos. Mas a Bíblia não diz que Cã foi amaldiçoado, e muito menos faz qualquer associação entre cor da pele, origem africana e maldição divina. Canaã, o amaldiçoado, não fundou reinos africanos. Ele se estabeleceu na região que hoje corresponde à Palestina e à costa ocidental do Rio Jordão, exatamente onde futuramente surgiriam os inimigos históricos de Israel. O nome Cã, que em hebraico é Chã, não tem ligação etimológica direta com a palavra negro ou escuro,
como alguns teólogos antigos tentaram forçar. Essa associação foi uma leitura anacrônica, motivada mais por interesse de poder e dominação do que por fidelidade ao texto sagrado. David Goldenberg, autor da obra The Curse of Ham, Race and Slavery, Early Judaism, Crente and Islam, desmascara essas construções ideológicas. Ele demonstra que a associação entre Cã e a pele negra não tem origem na Bíblia, mas sim em tradições extrabíblicas alimentadas por políticas coloniais e interpretações tendenciosas. A maldição de Canaã foi profética e localizada. Tratava-se de uma condenação à futura conduta de um povo específico e não um julgamento sobre raças, etnias ou continentes inteiros. Essa compreensão nos chama à responsabilidade de ler as Escrituras com discernimento, contexto e reverência. A palavra de Deus nunca foi instrumento de opressão, mas sempre de libertação, justiça e verdade. Usá-la para justificar racismo ou escravidão é um dos maiores abusos espirituais da história. E, infelizmente, esse erro ainda ecoa em discursos teológicos equivocados até hoje. Logo após o dilúvio, quando as águas ecoaram e a arca repousou sobre os montes de Ararat, região montanhosa próxima à Armênia atual, a narrativa bíblica nos oferece um vislumbre do que seria o novo começo da civilização humana. Noé e seus filhos, sobreviventes do julgamento divino, tinham diante de si o desafio de recomeçar tudo. Mas esse recomeço não se deu de forma caótica ou aleatória. A Bíblia, ao lado de relatos arqueológicos seculares, nos conduz ao vale entre os rios Tigre e Eufrates, berço das primeiras cidades, da escrita, da agricultura organizada e da estrutura social urbana. O que a arqueologia revela, e a Bíblia confirma, é que a história da humanidade pós-diluviana está intrinsecamente ligada à região da Mesopotâmia. Não é à toa que os sumérios, considerados por muitos estudiosos como os inventores da escrita, da roda, da matemática e da administração urbana, habitaram exatamente essa região entre os dois grandes rios. Para muitos arqueólogos, como o próprio Rodrigo Silva destaca, quando traduzimos as primeiras tabuletas sumérias, nos deparamos com histórias que ecoam os relatos bíblicos de forma impressionante. Esses registros antigos falam de um jardim perdido por causa da desobediência, de um dilúvio que destruiu a terra e de poucos sobreviventes escolhidos pelos deuses para repovoar o mundo. É nesse contexto que os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, começam a se espalhar. Sem permanece nas regiões centrais da Ásia, sendo ancestral de povos semitas como os elamitas, babilônios, hebreus e assírios. Cã migra para as regiões mais quentes do sul, com seus descendentes povoando partes da África, como os cuxitas e os egípcios, mas também os cananeus, que habitaram a região de Canaã, ao oeste do rio Jordão. Já Jafé e seus descendentes se dirigem para o norte e oeste, sendo identificados como os antepassados dos povos indo-europeus, que mais tarde ocupariam regiões que vão da Índia até o continente europeu. Essa divisão tríplice da humanidade, registrada em Gênesis 10, não é apenas geográfica, mas também espiritual e simbólica, refletindo diferentes destinos e identidades que se desenvolveriam ao longo da história. O mais intrigante é como esses deslocamentos coincidem com achados arqueológicos e linguísticos. Linguistas modernos traçaram as raízes das principais famílias linguísticas do mundo, semítica, camítica e indo-europeia, exatamente a partir dessa mesma região entre os rios. Do mesmo modo que temos Nova York, Nova Odessa ou Novo Hamburgo batizando cidades em homenagem a outras mais antigas, os povos que desceram dos montes após o dilúvio pareciam buscar recriar seu mundo perdido. Assim, nomes como Tigre e Eufrates foram reaplicados ao novo território, evocando o Éden original. Essas conexões mostram que, para os sobreviventes do dilúvio, havia uma consciência histórica clara. Eles estavam reconstruindo uma civilização com base em memórias sagradas. É nesse ponto que o episódio da maldição de Canaã começa a ganhar contornos ainda mais amplos. Pois Canaã, filho de Cã, se estabeleceu em uma das regiões mais férteis e estratégicas do mundo antigo, até a que mais tarde se tornaria palco da promessa divina a Abraão. Então a oposição entre Israel e os cananeus passa a ter uma carga não apenas política ou territorial, mas espiritual. Os cananeus não eram amaldiçoados por serem de uma raça inferior, como séculos de mateologia tentaram sugerir, mas por representarem uma cultura marcada por idolatria, práticas sexuais deturpadas e sacrifícios humanos. A maldição de Noé, portanto, não previa cor da pele, mas caráter coletivo.
Não era genética, era espiritual. Com isso, desmonta-se completamente a ideia de que o texto de Gênesis 9 possa ser usado para justificar racismo ou escravidão. A Bíblia não associa Cã nem seus descendentes à pele negra como sinônimo de maldição. Pelo contrário, o texto hebraico original não faz qualquer menção à cor da pele ou aparência física dos personagens. Os estudiosos modernos, como David Goldenberg, ressaltam que as conexões feitas entre Cã e a África foram produtos de interesses coloniais posteriores, sem respaldo linguístico ou exegético. Cã não significa negro ou queimado, nem mesmo em hebraico. A palavra Ham, na pronúncia inglesa, foi equivocadamente ligada ao termo egípcio Kemer, que significa terra preta, em alusão ao solo fértil do Nilo, e não à cor dos habitantes. Portanto, se quisermos ser fiéis ao texto bíblico e à história, devemos afirmar com clareza: a maldição de Canaã não tem nada a ver com a África. Canaã habitava o território hoje correspondente a Israel e a faixa de Gaza, e sua maldição era espiritual e profética, voltada à sua conduta futura, não à sua etnia. O uso dessa narrativa para justificar a escravidão, preconceito ou qualquer tipo de opressão é uma perversão grave da palavra de Deus e deve ser rejeitada com firmeza por todo cristão comprometido com a verdade. Chegamos a um ponto-chave dessa história, a revelação de que o nome Cã, ou Chã, no original, jamais significou negro ou queimado na Bíblia hebraica. A associação entre Cã e a África, entre maldição e cor da pele, surgiu muito tempo depois, por meio de interpretações apressadas, confusões linguísticas, em muitos casos, interesses ideológicos mascarados de fé. Uma palavra usada para descrever a terra fértil do Nilo foi transformada, séculos depois, em uma justificativa teológica para a escravidão e o racismo. Mas quem fez isso? Por quê? E como essa distorção ganhou tanta força ao ponto de ser ensinada em púlpitos e seminários? Essas perguntas abrem caminho para a próxima parte dessa investigação. Se esse início te surpreendeu, espere até entender como a história foi manipulada e como a Bíblia, quando lida com verdade e contexto, desmonta tudo isso. Muito em breve, você vai poder assistir a parte 2 desta série. Enquanto isso, deixe aqui nos comentários o que mais chamou a atenção até agora e compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer a verdade por trás de Gênesis 9. A palavra nunca foi o problema. A distorção foi humana. Nos vemos em breve.